Prisão de obsessores. Videoaula 9 do curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Estamos na página 76, capítulo 3 do livro de referência Apometria não deixa obsessores à solta, entre outros assuntos que nós vamos falar na videoaula de hoje. Mas antes, peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe o descritivo desse vídeo, o link que você é redirecionado para a playlist do curso. Ali já tem as 8 videoaulas anteriores, você já sai maratonando. Basta ter o livro, acompanhar as videoaulas no horário e no local mais adequado para você. Tira as dúvidas comigo nos comentários. Tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Essa videoaula está bem legal, separamos 7 tópicos que estão ali no livro a partir da página 76 para você acompanhar. Parece assim uma certa violência, um desrespeito ao livre-arbítrio, não deixar obsessores à solta, que é uma característica do trabalho de apometria que difere dos demais trabalhos desobsessivos clássicos. Então vamos por etapa para nós compreendermos com maior profundidade esta ação espiritual. A importância da educação mediúnica. E quando nós começamos um trabalho de apometria, naturalmente vão ocorrer assédios intensos do submundo astral. Os médiuns que se dispõem a trabalhar com apometria com mais intensidade do que os médiuns nos outros trabalhos mediúnicos desobsessivos, não que isso os faça melhor do que quem quer que seja, mas é um chamado maior para a responsabilidade, se verá diante de todo tipo de assédio do que há de mais sórdido do submundo astral. Vão atacar sua família, filhos, parentes, trabalho, vão analisá-lo para descobrir uma brecha de caráter, uma abertura para se iniciar assédio, se colocar aparelhos parasitas, obsessões complexas e todo um manancial de recursos que as sombras, a inteligência das sombras tem disponível. Por isso, nos alerta Ramatiz, o preparo moral dos médiuns no sentido de bom caráter, afinidade com autoconhecimento, receptivos à autoanálise, de se perceber e estar num constante esforço de melhoramento e humildade frente ao plano espiritual. E Ramatiz faz um alerta que é muito importante: nunca fazer da apometria o seu ganho e profissão. Falsa modéstia, fazer a caridade hipócrita como lobo em pele de cordeiro para aumentar os seus ganhos, seja no seu consultório holístico, nada contra consultórios e terapeutas holísticos, mas que usam a apometria para aumentar o seu portfólio, o seu catálogo de serviços, ganharem mais. Não é esta a finalidade da apometria, e a valência, a resistência que vem do astral inferior através desses assédios intensos só é perpassado, superado através desta muralha do caráter, da humildade, do autoconhecimento do médium. O preparo moral, embora o conceito de moral seja relativizado no tempo, mas moral no sentido de caráter elevado, idoneidade, ética, humildade frente ao plano espiritual. Não é fácil trabalhar com a apometria. Isso não deve nos desanimar. O médium vai se ressentir. A absorção psíquica, uma transferência vibratória dos atendimentos dos atendidos para o campo psíquico pessoal do médium. Isso não se dá só no dia do atendimento. Por pré-cognição, ou seja, uma antecipação dos sentidos, das sensações, dos pensamentos, ideações que vão se dar durante o atendimento, o que a gente chama de
cognição, o médium já 2 dias antes, 48 horas, um dia, se ressente, inclusive com possibilidade até de alguma somatização. O que ele absorve psiquicamente que está no consulente, no desencarnado ou nos desencarnados que vão ser atendidos? Traumas registrados no inconsciente do consulente, pensamentos desconexos, seja de encarnado ou desencarnados que vão serem atendidos, impactando-lhe o psiquismo com insônia, ansiedade, irritação, depressão, raiva, pensamentos ruminantes, uma certa turbação mental. Sem cobertura espiritual, um médium deseducado e sem caráter, a apometria se torna, pela sua característica de trabalho, uma ferramenta de esgotamento psíquico do médium, advindo diversas enfermidades. Por isso, a seleção, a formação do grupo tem que se ter o máximo esmero e dedicação, união, cumplicidade, ética, caráter elevado e realmente médiuns dispostos, preparados, maduros para descortinar esses meandros do nosso inconsciente coletivo e do astral inferior nesse momento tão importante do início dessa transição planetária no 3º milênio. Obsessores trevosos, interseções do plano espiritual superior com retenção de espíritos. Isso pode causar um certo receio nos médios, no médio iniciante. Ramatiz nos orienta para não recear punições e para isto não devemos depender de pagamentos, retribuições de qualquer espécie pelos atendimentos e nunca sermos subservientes a interesses pessoais, seja o interesse pessoal do operador da apometria que quer dinamizar o seu espaço terapêutico, captando mais clientes, aumentando a amplitude do seu catálogo de serviços com a apometria, seja de interesses escusos outros do consulente, que pode pressionar, querer que interfira no campo vibratório de um parente, de um filho, que se resolva, se desembarace determinada situação, como se a apometria fosse um mero serviço de magia que está sendo comercializado. Sim, existem intercessões do plano espiritual superior com retenção de espíritos e muitas vezes essas retenções, todas elas não são definitivas porque vai ser dado encaminhamento no astral para esses espíritos que ficam retidos, alguns ficam um tempo, outros vão para determinados locais de recuperação e há aqueles que mais adiante acabam sendo soltos nas próprias entranhas das organizações trevosas que eles serviam e isso talvez seja a pior situação para esses espíritos, quando eles não têm merecimento de acolhimento pelo plano espiritual superior e vão continuar sofrendo nas garras dessas organizações. Outros espíritos há que são encaminhados, reencarnações compulsórias em planetas inferiores. E Ramatiz nos orienta, abre aspas, a vilania de certos atos ultrapasse muito o direito do livre-arbítrio individual. Aí o plano espiritual intercede. Em contrário, o coletivo seria desestabilizado, desequilibrado, prejudicado. Ou seja, a ação de certos obsessores, quando ela extrapola o limite da ação e reação do seu próprio livre-arbítrio em consequência da sua individualidade, prejudicando o coletivo, ampliando esse raio de ação, desestabilizando o que está organizado, o plano espiritual intercede e retém esses espíritos de grande conhecimento e magnetismo, grande poder mental, mas de baixa envergadura moral.
Fica mais um pouco aí, não vá embora ainda. Esses dois tópicos são muito importantes. Força mental coletiva do grupo de atendimento apométrico. Uma andorinha só não faz verão. A energia mental é potente dínamo criador no plano astral. Poder mental esse aglutina, modela, expande e desagrega a matéria astral. Aglutina quando tem que se criar, se plasmar alimentos, ferramenta, vestuário, modela essas formas astrais de acordo com a conveniência do plano espiritual benfeitor, expande essas vibrações, essas formas, como por exemplo a construção extrafísica do entreposto socorrista, com ala hospitalar, com locais de descanso, de refazimento, e tudo como se tivesse num hospital aqui na Terra, ou até mesmo um presídio para retenção nas zonas do umbral inferior. Então se expande essas formas. Inicialmente se aglutina, se modela, se expande, e a asepsia extrafísica, a desagregação de formas astrais. Tudo isso é ancorado na força mental do grupo terreno, a concentração necessária, a união, a uniformidade de pensamentos. Então é fundamental a força mental coletiva nos trabalhos de apometria. Mas tão somente a força mental coletiva, o treinamento dos médiuns, a memorização de todos os procedimentos e técnicas da apometria e mesmo um caráter elevado não é o suficiente. Se requer o auxílio dos bons espíritos, cobertura astral superior. É indispensável essa cobertura superior, pois o poder anímico dos grupos de apometria que modelam e movimentam a matéria astral para as intercessões e socorros, isto não é o suficiente. Somente com a cobertura espiritual superior, a ação realizada e os campos vibratórios que serão criados na matéria do plano astral não terão interferências ou assédios do baixo escalão desse mesmo plano astral. Magos, feiticeiros da mão esquerda e outros entes habitantes do astral inferior de grande inteligência que são contrários a essa modificação de consciência, essa transformação que a Terra está passando e se intensificando em sua psicosfera nesse início de terceiro milênio. Presta atenção, muito importante. A força mental coletiva, a indispensável cobertura astral e, muito importante, a concentração que os grupos de apometria devem ter é bem grande. Para que esta concentração seja adequada, a importância de pontos focais para a concentração nos orienta Ramatiz, a importância dos cantos, imagens para a concentração, formas geométricas diversas, pirâmides, retângulos, triângulos, outras imagens como de divindades e deidades, os diversos nomes e formas de Deus, conforme a índole, a inclinação psicológica de cada grupo. Esses pontos focais balizam e sustentam a concentração. Só assim se cria a ambientação fluídica necessária para a atuação dos bons espíritos através de uma sustentação de uma egrégora firme e perene durante o tempo dos atendimentos. Somente assim, os amparadores extrafísicos, não só os mentores mais elevados que planejam e coordenam esse trabalho, mas mesmo os amparadores que vão no mergulho acoplado em seus médios até o umbral inferior, aí nós teríamos diversas categorias de tarefeiros, os diversos espíritos exunizados e pai velhos, quibandeiros e caboclos
quibandeiros que vão até o umbral mais no embaixo para fazer os resgates, a condução de pleiade de espíritos sofredores. Há enormes demandas no astral inferior e os amparadores nem sempre conseguem ir sozinhos até essas zonas mais densas. Há amparadores que habitam o plano astral superior em corpo mental, eles estão num plano mais causal, ideativo, eles não têm corpo astral, eles não habitam o plano astral em corpo astral, eles habitam uma outra esfera mais elevada em corpo mental. Esses amparadores se acostam nos corpos astrais dos seus médiuns e os conduzem acoplados corpo mental a corpo mental, seus médiuns desdobrados e eles se ancorando nos veículos, no corpo astral, no perispírito do médium, até essas zonas mais no embaixo. Claro que há espíritos preparados, mestres, calejados nesta lide do astral inferior, que são caravaneiros da luz, às vezes que nem encarnaram ainda num corpo físico, como determinada categoria de Exus que vieram de outras paragens cósmicas para nos ajudar a modificar esses estratos vibratórios do umbral inferior. Por isso há uma enorme demanda por ectoplasma. Mesmo quando se atende um consulente encarnado, um consulente só, por misericórdia e compaixão, aquele obsessor que estava no campo do consulente, o raio de ação socorrista se amplia e pega outros obsessores no astral inferior e mesma faixa de afinidade em similitude vibratória com aquele obsessor que está ali no set terapêutico de apometria sendo atendido naquele momento que o consulente está presente. Então, esse raio de ação se expande ao máximo. Muita doação de ectoplasma, muita concentração. Trabalho de apometria é coisa séria para gente séria. A apometria não deixa obsessores à solta. Vídeo aula 9, página 76 do livro de referência, falamos sobre educação mediúnica, o tipo do assédio dos médiuns, a absorção psíquica, a transferência vibratória dos consulentes para os médiuns durante os atendimentos, os motivos das intercessões e por que não se deixa obsessores à solta, os fundamentos da força mental, a cobertura espiritual superior e os pontos focais para a concentração e criação da egrégora e característica dos amparadores espirituais, desde o mais embaixo até o mais em cima. Deixe seus comentários, estarei lendo a todos, respondendo se necessário. Meu muito obrigado, até a próxima videoaula no curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz.